Você é uma pessoa que se cobra demais? Você sofre com essas cobranças? Você percebe quando está se cobrando? Esse é o nosso assunto de hoje. As cobranças fazem parte da nossa rotina. Elas são importantes no nosso processo de adaptação e adequação a novos contextos. Estamos sempre regulando o nosso comportamento, estamos sempre alterando a nossa forma de lidar com o ambiente a partir dessa observação entre o que fazemos e o que deveríamos fazer. Porém, nem sempre esse nível de cobrança está na medida adequada. Às vezes exageramos um pouco no quanto a gente exige da nossa performance, da nossa capacidade, seja ela física ou psicológica. Podemos dividir a ideia de cobrança em dois pontos: aquelas cobranças internas, que a gente já trouxe como verdades para nós mesmos, e aquelas cobranças externas, que são aqueles pedidos, exigências que recebemos do trabalho, das relações, da família, enfim, como um todo, até do âmbito social. Os níveis de cobrança, eles vão variar de pessoa para pessoa, de contexto para contexto. Muitas vezes, quando eles se encontram exacerbados e potencializados, eles vão alterar o nosso nível de ansiedade. E aí, tarefas que poderiam ser mais simples passam a ser altamente ansiogênicas, passam a ser altamente desconfortáveis devido a esse nível de cobrança exagerado. Diante de uma situação de muita autocobrança ou até mesmo de uma autocobrança somada a uma cobrança externa, a nossa ansiedade então altera, sobe, automaticamente a gente aumenta a nossa necessidade de estar no controle e muitas vezes a gente passa a querer controlar até aquilo que a gente não consegue, o que mais uma vez vai aumentar o nível de ansiedade e até mesmo de frustração. Essa necessidade de controle e as frustrações que muitas vezes isso traz pode desencadear três tipos de reação. Aquela cobrança punitiva, em que a pessoa começa a se punir, se cobrar e até mesmo a se diminuir por não conseguir alcançar determinado objetivo ou alterar aquilo que não estava no seu controle mesmo. A pessoa pode desenvolver um comportamento de vitimização, não aquela vitimização dramática, mas a vitimização de um lugar de impotência, em que ela começa a diminuir a eficácia que ela tem diante do mundo, porque várias vezes tentou controlar o que não estava no seu controle e claramente foi frustrado. E aí ela passa a criar uma crença distorcida de que a eficácia dela no mundo é baixa. E aí ela começa a se ver como alguém impotente. Uma terceira possibilidade de resposta é o processo de procrastinação. Eu me cobro muito, a minha ansiedade sobe muito, aquela tarefa parece muito mais difícil do que deveria e eu começo a deixar para depois, não querer lidar com aquilo devido ao sentimento que aquilo gera. Mais uma vez, isso aumenta o estágio de frustração e todas as consequências que isso traz. As crenças, as percepções, os pensamentos que a gente vai criando a partir desse processo pode gerar um padrão, um conjunto de interpretações e respostas equivocados sobre nós mesmos, sobre as situações e sobre o mundo. Vários fatores influenciam na formação dessas crenças. Alguns desses facilitadores estão relacionados às próprias mídias sociais, em que existe um excesso de comparação, excesso de exposição com uma falsa ideia de que as pessoas estão sempre conseguindo tudo e que a pessoa que está do outro lado nem sempre consegue, logo ela não é tão boa, ela não tem a mesma capacidade e a cobrança volta a ficar desproporcional. Essas comparações, elas podem vir tanto de uma ideia de um padrão de beleza ou de um padrão de sucesso, ou até mesmo de uma qualidade de vida muito irrealista, muito fora de uma condição normal que as pessoas experimentam, gerando em quem está assistindo, gerando em quem está do outro lado, a ideia de que o distorcido é a pessoa que falha, que erra ou que às vezes não atingiu determinado parâmetro. O que eu quero dizer com isso? Que os parâmetros de sucesso, eles vão ficando inflados, eles vão ficando potencializados. E isso aumenta a necessidade de cobrança, isso aumenta a insatisfação consigo mesmo, aumenta a dificuldade de reconhecer os próprios ganhos, as conquistas, porque elas parecem sempre muito pequenas diante daquela visão idealizada do que seria sucesso e bem-estar. Diante
disso, é importante a gente parar e reavaliar os pensamentos que são gatilhados em determinadas situações. Seja aquela situação em que foi solicitada alguma demanda externa, uma cobrança de trabalho, ou do parceiro ou da parceira, ou até mesmo de um grupo social, né? Ou até mesmo interpretações que fazemos conosco mesmo, pensando nos nossos ganhos, nas nossas perdas, nas nossas conquistas. É importante a gente estar atento à forma que a gente avalia os nossos comportamentos, as nossas falhas e também o tom com que a gente se cobra. Será que a gente cobraria um amigo ou alguém que a gente estima muito da mesma forma? Nos casos em que a pessoa tem dificuldade em fazer esse discernimento, tem dificuldade de observar esses mecanismos, mas sofre muito com eles, a psicoterapia se torna uma aliada fundamental. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima!